não necessariamente você precisa ser fera em Excel para você conseguir criar automações. Inclusive, tem muito aluno meu que é fera em Excel e muitas vezes demora mais para chegar no resultado do que alunos meus que têm zero conhecimento sobre o assunto. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Antes da Automação Fiscal, programa onde a gente discute qual o comportamento ou mindset necessários para te ajudar a transformar problemas da área fiscal tributária em soluções automatizadas. Eu me chamo Sandro Moreno, sou o professor Marcos Amorim, e no episódio de hoje nós vamos tratar do seguinte tema. Eu preciso de entender Excel para começar a fazer as minhas rotinas automatizadas na área fiscal e tributária, Marcos? Beleza, cara. Boa pergunta. E não necessariamente, né? O Excel é uma ferramenta que é bastante útil, bastante versátil, que muita gente utiliza e que muita gente odeia também. Muita gente que ama e tem muita gente que odeia. E assim, não necessariamente você precisa ser fera em Excel para você conseguir criar automações. Inclusive, tem muito aluno meu que é fera em Excel e muitas vezes demora mais para chegar no resultado do que alunos meus que têm zero conhecimento sobre o assunto, né? Tem gente que acha que, eu preciso primeiro fazer um curso de Excel, aí depois eu tenho que fazer o básico, o intermediário, o avançado, para depois eu pensar em automação fiscal. E não necessariamente precisa disso. Eu tenho casos de alunos que não entendiam praticamente nada de Excel, normalmente sabiam abrir a planilha e fazer algumas contas básicas, e que conseguiram fazer automações fiscais utilizando não o Excel, né? E aí é que está. Que pode parecer que eu tenho que usar o Excel para fazer as minhas automações, mas não necessariamente. Eu, inclusive, hoje, que eu utilizo de Excel, propriamente de fórmula, nas minhas automações fiscais, é uma função que é a função subtotal, que basicamente eu faço um filtro e aí ela me diz qual é o somatório, por exemplo, dos valores dos produtos daquele filtro que eu fiz. Se eu usar uma função de somar normal, vai me trazer todos que estão lá filtrados e não filtrados. A função subtotal vai me trazer só aquilo que eu filtrei. Então, assim, hoje é basicamente isso que eu uso de Excel nas minhas automações fiscais. Todo o restante é via automação fiscal. Certo, e nesse ponto, eu sei que, aí você fez um exemplo agora, que no próprio Excel tem várias ferramentas que têm esse caráter de automação, né? E qual seria a ferramenta de automação que a escola propõe com o Excel? Qual a diferença que seria desses dois? Perfeito. Bom, o Excel é uma ferramenta, basicamente, que vai fazer cálculo e vai gerar gráfico para a gente. Então, eu preciso fazer uma tabela, uma tabela dinâmica, por exemplo, né? Organizar dados. Eu preciso gerar um gráfico. Então, nesses casos, eu vou utilizar o Excel, fazer cálculos matemáticos. Sim. Ele é muito bom para isso, né? Excelente. Porém, ele tem um limite. Eu não consigo fazer tudo que eu faço com automação fiscal utilizando o Excel. E onde é que está? Onde é que é o ponto de ruptura? Né? Até então, quando eu comecei lá em 2010, na área fiscal, eu utilizava aquilo que eu conhecia do Excel. Então, assim, o que é que eu consigo fazer com o Excel? Eu consigo gravar uma macro, que é basicamente copiar o dado de um lugar para o outro, aplicar uma fórmula. O que você consegue fazer dentro de uma planilha, você consegue fazer através da gravação de uma macro, que é um recurso que o Excel tem que te permite criar automações. Né? Então, ele pega um processo que você fez, grava o que você fez, e aí depois ele vai lá e repete tudo aquilo que você fez. Então, o que a gente conhece de automação quando está começando nesse caminho? É aquilo que o próprio Excel consegue fazer. Então, durante muito tempo mesmo, cara, de 2010 para cá, vamos considerar 2010 para cá, são 12 anos. Nos últimos 2 foi quando eu consegui entender o que realmente era possível fazer, não com o Excel, mas com o VBA, que é a ferramenta que está ali dentro do Excel, e foi quando eu comecei a descolar. Então, assim, quando você começa a descolar, quando você começa a entender, cara, o potencial disso aqui é N vezes, eu não vou dizer nem quantas vezes, mas N vezes, milhares, centenas de milhares de vezes maior do que usar o Excel. E o Excel é uma puta ferramenta, a ferramenta é fantástica. Mas, cara, não tem comparação quando você entende o que é uma automação fiscal e como utilizar. O Excel, eu costumo indicar que é a porta de entrada para o mundo da automação fiscal. Por que ele é a porta de entrada? Porque literalmente você tem lá, e é uma porta mágica, inclusive, né? Porque você tem lá o Excel, você abre ele,
tem várias abas. Uma dessas abas é a aba desenvolvedor, que vai te permitir acessar essa ferramenta que é o VBA. Só que ela não vem por padrão habilitada no Excel. Então você tem que primeiro descobrir que isso existe. Depois que você descobrir que isso existe, você tem que saber como é que habilita essa aba. E depois que habilita a aba, clicar lá no botãozinho para você entrar no VBA. Entendi. Então é como se fosse um segredo, entendeu? E muita gente não conhece ainda. Muita gente não conhece. E tem ali dentro do Excel. Então, e quando acontece de você descobrir isso, que a gente conhece como gravador de macro, né? Então, pô, descobri que tem um negócio aqui, um gravador de macro. Beleza. Você vai lá, habilita e usa o gravador de macro. Só que qual é o problema? Ele está limitado àquilo que é possível fazer dentro do Excel. E aquilo que é possível fazer dentro do Excel é muito pequeno com relação a tudo que você pode fazer utilizando o VBA. Cara, então isso deve estar assustando ou entusiasmando muita gente que nos assusta, porque eu sei que na área fiscal tributária tem muita gente que não trabalha fora do Excel, né? É um entusiasta, acha que vai salvar a vida dele e de fato ele é muito útil. E agora você me vem com essa ferramenta que está dizendo que é infinitamente melhor que o Excel, mas aí eu te faço uma pergunta. Tá, tudo bem, você utiliza o VBA para desenvolver suas automações fiscais, você está dizendo que é bem diferente do que é o Excel, mas eu preciso ser um programador para utilizar o VBA, cara? Eu preciso entender de programação? Bom, aí que tá. Entender de programação não tem jeito, você vai precisar entender. Mas não é esse bicho de 7 cabeças que a gente imagina. Que, eu vou ter que fazer uma faculdade de programação agora para eu poder atuar na área fiscal. Não, primeiro que nem tem faculdade da área fiscal, né? Então, assim, você aprende ali muitas vezes na unha, na vontade, e a partir disso, nesse momento agora está começando a surgir essa necessidade de pessoas que sabem automatizar processos, que pessoas que entendam de tecnologia. Então, são necessidades que vão surgindo no mercado. E beleza, tudo bem. Mas eu preciso ter uma segunda graduação, por exemplo, ser um programador profissional? Não. Até porque é importante a gente definir o que é um programador, o que é um profissional da área fiscal, da área tributária, e o que é um resolvedor de problemas, né? Que é, na minha visão, é uma junção dessas duas áreas. Então, assim, o que é que um programador faz? Cara, o programador programa. Então, ele constrói essa realidade, é como se fosse um mundo à parte, né? Um mundo digital. Então, ele constrói esse mundo digital. Então, o cara que faz site é o cara que cria programas, é o cara que cuida de servidor, que faz rede, faz infinitas coisas. Eu preciso saber tudo que um programador sabe para eu conseguir criar minhas automações fiscais? Definitivamente não, nem perto disso. Então, o que é que eu mapeei aqui? E com 4 habilidades, você tem tudo que você precisa para pelo menos zerar todos os problemas que você tiver com arquivos SPED. Seja fiscal, contribuições, CD, SF, tem segue um padrão, entende? E eu não entendi esse padrão. Por exemplo, 2 anos atrás eu não entendi esse padrão. Então, o que é que eu achava? O que a maioria das pessoas acha, que eu preciso aprender tudo sobre programação para conseguir criar minhas automações fiscais. E com o passar desse tempo, desses últimos 2 anos, eu fui sacando que não. Cara, eu preciso de muito poucas habilidades para eu conseguir resolver a maioria dos problemas que eu tenho na área fiscal. E de onde que surgiu isso? Tem um cara chamado Pareto. Tem uma análise, inclusive, que é feita chamada análise de Pareto. O que é que ele defende? Que 20%, por exemplo, da receita de uma empresa vem de 80% da receita de uma empresa vem de 20% dos produtos. 20-80. A curva 80-20. 80-20. Exato. Então, assim, poxa, qual 80-20 da automação fiscal? São essas 4 habilidades. Se eu aprender essas 4 habilidades, eu garanto para você que você resolve todos os problemas com arquivos SPED. Cara, e que habilidade? E se resolve pelo menos 95% dos problemas da área fiscal e tributária. Então, eu acho que tá muito bom para 4 habilidades você resolver essa quantidade de problemas. Não, mas antes de você falar das habilidades, eu posso utilizar essas habilidades, só para deixar claro aqui a diferença das coisas. Eu posso usar essas 4 habilidades no ambiente do Excel? Será? Cara, consegue, mas assim, vai ser muito mais trabalhoso você fazer isso via Excel do que você fazer via VBA. Assim, eu não sou masoquista, entende? Tipo, eu vou fazer isso aqui porque é mais difícil, eu vou sofrer mais. Não. A gente está usando automação porque é mais fácil fazer via automação do que fazer a mesma coisa via Excel. Não, você respondeu então. Então, que habilidades são essas? Beleza. Para a gente ter uma noção. Então, vamos lá. 4 habilidades. Eu gosto de pegar um contexto. Essas habilidades, elas vão servir
para você trabalhar com dados, com informações. De onde? Dados de SPED, dados de XML, dados de planilhas, dados de bancos de dados. Qualquer dado que existir, você consegue manipular com essas 4 habilidades. Isso posto, beleza. Vamos pegar um exemplo, né, que é um arquivo do SPED. O que é que eu preciso fazer, como eu prometi para você, zerar, resolver todos os problemas com arquivos SPED? Eu preciso fazer 4 coisas. Eu preciso saber, primeiro, o que é o SPED, né? Então, é um conjunto, simplificando a coisa, é um conjunto de registros, que por sua vez é um conjunto de campos, que se a gente for trocar em miúdos, são dados, são informações. Organizados rotineiro. Organizados em campos, em registros, e tudo isso junto vira um arquivo. Beleza. Então, o que é que eu preciso fazer para criar e para resolver qualquer problema de arquivos SPED? 4 coisas. Inserir registros, campos, registros. Eu preciso alterar essas informações que estão lá dentro. Eu preciso extrair essas informações que estão lá dentro, por exemplo, para gerar um relatório. Sim. E eu preciso deletar informações desse arquivo. Então, se eu souber como fazer essas 4 coisas, eu zerei qualquer problema que eu possa ter com o arquivo SPED. E eu desafio você a me mostrar um problema que você não consiga resolver com essas 4 habilidades. Não, eu faço esse desafio agora. Quem estiver nos assistindo, põe aí embaixo alguma situação que você queira resolver de uma forma mais automatizada, mais acelerada, que talvez o Marco venha trazer uma solução. E aí deixa isso como um desafio aqui. Pronto, fechado. Então, desafio você que está assistindo a me dizer um problema que você tem aí no seu SPED, por exemplo, e que você acha que, cara, eu acho que com essas 4 habilidades aí você não consegue resolver. Coloca aqui nos comentários que a gente vai descobrir se isso é verdade ou não. Max, tá ótimo. E eu sei que você também é muito prático. Me fala de uma situação prática em que você já resolveu utilizando a automação fiscal, cara, que facilitou demais a rotina. Pronto, vamos lá. Vamos dar um exemplo justamente usando a curva ABC, que a curva ABC é a análise de Pareto, né? Então, recentemente teve um cliente que ele queria saber quais eram, está precisando fazer uma reclassificação de produtos. Então, o que é reclassificação? Na verdade, não foi legal o termo, reclassificação remete a outra coisa. Eu precisava tributar esses produtos. Então, eu preciso pegar lá, sei lá, de 15, 17, 20 mil produtos que o cliente tem, eu preciso fazer um trabalho de alteração de tributação. Verificar se a tributação está certa, alterar como é que é a tributação de ICMS, do PIS, da COFINS. Então, isso dá um certo trabalho. E aí, o que é que eu saquei? Se 20% dos produtos que a empresa vende é responsável por 80% da receita, eu posso focar minha atenção nesses 20%. Então, pegando esses 20% de produtos que ela vende, que gera maior receita, eu consigo amenizar o impacto em 80% da receita dessa empresa. Então, eu consigo, com poucos produtos, tratando aqueles poucos produtos além dos 20%, resolver a maioria dos problemas de tributação que essa empresa tem. E depois eu vou pegando o restante dos produtos. Então, assim, essa é uma abordagem que ajuda a gente a ser mais assertivo, por exemplo, na tributação de mercadorias. Por quê? Ao invés de eu pegar 20 mil itens e ir fazendo isso, cada dia um pouquinho, demorar, sei lá, 2, 3 meses para poder fazer esse processo todo, cara, eu vou focar naquilo que é mais importante, já vou entregar isso para a empresa, o pessoal já vai fazer as alterações necessárias e a coisa já vai começar a rodar do jeito certo, da forma que tem que ser. Legal. Então, que habilidade é essa? É a habilidade de extrair informações, nesse caso de um arquivo XML. Então, foi o que eu fiz. Peguei o XML, criei uma automação que vai lá no XML, abre, pega aquelas informações dos produtos, qual foi a quantidade que ele movimentou, qual foi o valor do produto, e vai somando isso. Todas as vezes que a empresa vendeu aquele produto, ele pega aquela operação, soma com o relatório que ele tem aqui. Então, ele vai fazendo um somatório mesmo, produto a produto. No final disso, a gente imprime todas essas informações numa planilha Excel e a gente classifica. Como é que a gente classifica? Você pode classificar por quantidade, pode classificar por preço. Eu prefiro classificar por preço. Eu vou pegar minha métrica é o faturamento. Sim. Então, assim, esse produto representa quantos por cento do faturamento total da empresa nesse período? Representa 2%. Beleza. Eu vou somando. Quando eu termino de fazer essa classificação e de saber quanto que aquele produto representa no total, eu posso agora classificar. Organiza para mim
o produto que mais teve impacto para o produto que menos teve impacto. E aí eu tenho a análise de Pareto. Vou lá e dá mais ou menos isso. 20% dos produtos são responsáveis pela maior parte do faturamento da empresa. Pronto, são esses produtos que eu vou fazer a reclassificação, que eu vou fazer a tributação deles. E eu vou ter um impacto gigantesco dentro do funcionamento do dia a dia dessa empresa, só com esses 20% dos produtos. As possibilidades são infinitas, né? Eu não tenho dúvida que a automação é o futuro da área fiscal tributária. Isso já está acontecendo com vários sistemas no mercado, o próprio fisco se equipando cada vez mais. E os profissionais, tendo esse conhecimento, vai ser um diferencial absurdo, eu não tenho dúvida disso. A questão é o seguinte, cara, é compreender que um profissional da área fiscal tributária que trabalha com fiscal, cara, vai poder utilizar esse conhecimento dele para construir uma ferramenta, que significa se apertar um botão e trazer um relatório, por exemplo, de uma forma quase que instantânea, cara. Eu acho que é uma grande dificuldade das pessoas que às vezes estão tendo o primeiro contato com esse tipo de conteúdo, entender, cara, é realmente possível fazer isso, cara? Por exemplo, uma automação dessa, cara, você acha que você constrói em quanto tempo, ou em média? O que você diria para um fiscal que esteja descrente de que ele pode fazer uma automação fiscal? Eu diria para ele começar a acompanhar nossas lives mão na massa, porque lá a gente mostra como construir um negócio do zero. Né? Então, não só a gente diz que é possível, como a gente mostra também. Mas tem um ponto importante aí que é legal a gente esclarecer, que é o seguinte. Te dei um exemplo de extração de informações. Vou lá, pego o XML, extrai as informações e gera um relatório. Isso gera um problema, porque assim, as pessoas normalmente acreditam que só é possível fazer isso utilizando automação fiscal. Eu vou gerar um relatório e pronto. Depois eu vou pegar esse relatório e vou fazer o que eu tenho que fazer na mão. Né? Não. Você consegue ir muito além de um relatório. E aí ficam as comparações, né? Ah, mas isso aí eu consigo fazer usando Power BI. Pô, legal, dá para fazer realmente, gerar um relatório usando Power BI. Só que eu consigo gerar um relatório usando Power BI sem saber nada de programação? Consigo. Excelente. E é muito bom o resultado, é muito rápido. Eu fiz uma live falando das diferenças entre você fazer o processo de extração de dados de um XML usando a ferramenta nativa do Excel, usando Power BI e usando automação fiscal. Então, o que é que a automação fiscal me traz? Se fosse simplesmente gerar relatório, cara, fica com o Power BI, porque você consegue fazer isso sem sem precisar de uma linha de programação. Você não precisa aprender programação para usar o Power BI da vida, por exemplo, para extrair informações de um arquivo SPED, de um arquivo XML. Beleza, agora qual o problema disso? O problema é que existe limite. Então, a automação fiscal, o limite é a minha imaginação. Aquilo que eu quiser criar envolvendo dados, né, eu consigo criar. Já o Power BI ou o Power Query, que o pessoal, que na verdade estava confundindo, o Power BI é outra ferramenta, mas faz mais ou menos o que o Power Query faz. O que é Power Query? Se a gente for pegar esse traduzir ao pé da letra, é a consulta poderosa. Consulta exige que haja algo a ser consultado. No caso de uma ferramenta como o Power Query, você precisa de dados para consultar. No caso de uma ferramenta de automação fiscal, você vai usar os dados? Vai, mas você pode construir muito mais além disso. Exemplo, eu consigo extrair informações? Consigo. Mas se eu precisar inserir um registro dentro do SPED, se eu precisar inserir uma tag dentro de um arquivo XML, eu consigo fazer isso com Power Query? Já não consigo. Se precisar deletar uma informação, até consigo fazer isso via Power Query. Deletar, extrair informações. Mas, pô, se eu precisar alterar essa informação, e se eu precisar fazer uma análise mais profunda, cruzar informações de dois lugares diferentes, chegar a uma conclusão que vai alterar a informação dentro de um SPED e gerar ele novamente para poder transmitir. Já não consegue, já não alcança. Eu não estou dizendo que o Power Query não requer ruim, que o Power BI não presta. Sim, né? São excelentes ferramentas, só que o que elas fazem? Elas geram consultas, elas geram relatórios para a gente, basicamente. E uma automação fiscal ela faz muito mais do que gerar relatório. Então, vou dar um exemplo para ficar claro o que é possível fazer com uma automação fiscal usando essas 4 habilidades. Então, tempos atrás, eu fiz uma automação, um cliente meu tinha uma operação de crédito presumido, que na Bahia a gente tem uma situação que é assim. Toda vez que eu compro de uma indústria do Simples Nacional, produtos que ela produziu, ou seja, a nota fiscal tem que ter o seu FP5 101. Eu, como contribuinte normal do ICMS, posso pegar não o crédito do Simples Nacional, que é pequenininho. Eu consigo pegar um crédito de 10% ou 12%, dependendo da atividade que eu estou
fazendo. Beleza. E aí, eu preciso muitas vezes demonstrar para o fisco qual o valor desse crédito. E muitas vezes nota a nota. Agora, você imagina um trabalho que deve ser para uma pessoa que trabalha numa empresa industrial, numa empresa comercial, que trabalha no escritório de contabilidade, fazer esse levantamento, que não é só chegar à empresa simples nacional, beleza, traga o crédito aqui. Não, você tem que primeiro saber se aquela nota fiscal é de uma empresa do simples nacional ou não. Segundo, saber se os produtos que ele está vendendo foi produzido por ele ou não. Terceiro, você tem que verificar como é que foi dada entrada nessa mercadoria, se ele comprou para revender, se ele comprou para industrializar, se ele comprou para consumir já é outra coisa, já não tem direito ao crédito presumido. Então, uma série de análises que você precisa fazer para daí você calcular o crédito e depois você tem que lançar isso no SPED. Você tem que ir lá no registro E111, que é o ajuste de apuração, lançar o valor total. Depois ir no E113, informar chave de acesso, o código do participante, o número da nota fiscal, a série, o valor do crédito daquela nota. Toda a origem da operação, né? Toda a origem da operação. Então, assim, é um trabalho relativamente grande. E esse cliente meu demorava 2, 3 dias só para fazer isso. O que é que eu fiz? Cara, se eu consigo fazer de forma manual, eu consigo automatizar. Como que eu vou automatizar uma operação como essa? Então, vamos pensar. A grande ferramenta que a gente tem, né, o nosso cérebro, ela já faz isso por nós. Ela já faz o algoritmo, já está prontinho. O algoritmo aproveitar crédito de empresas do Simples Nacional já existe na nossa cabeça. A gente já roda aí. Só que a gente faz de forma manual. Então, a gente pode fazer isso utilizando o computador. Como? Primeiro, eu vou partir da legislação. A legislação está dizendo, toda vez que você comprar de uma empresa do Simples Nacional, produtos que ela produziu, você tem direito ao crédito presumido de 10,2%. Show de bola. Como é que eu sei que a empresa é Simples Nacional ou não? No XML tem uma tag que me diz, tag chamada CRT, Código do Regime Tributário. Eu acho que, só te interrompendo, eu acho que é aí que é a grande força da automação fiscal, cara. Porque a solução que você está automatizando te condiciona a enxergar a solução de uma forma, o processo de uma forma muito mais eficiente, cara. Muito mais clara. Muito mais clara. Cara. E assim, a mágica da coisa é que tá na sua cara o tempo todo. Você não faz isso todo mês, cara. Você vai lá, você pega a nota, você confere, compara, calcula, lança o ajuste. Você faz tudo isso de forma manual. Você já tem na sua cabeça tudo que você precisa para automatizar o processo. Você só não sacou como é que é. Você não parou para prestar atenção, cara, passo 1, 2, 3, tal. Quando você mapeia isso, fica muito claro o que você precisa fazer. E aí você começa a enxergar que é verdadeiramente possível. Enfim, você pega lá a informação, a empresa é Simples Nacional, sim ou não? Pergunta que você tem que fazer. Pô, como é que eu vou saber isso? No XML tem informação. Código do regime tributário. Pô, vi que a empresa é Simples Nacional. Beleza. Próxima informação. Produtos por ele produzido. Como é que eu sei se o cara produziu o produto ou não? Pelo CFP. Então, qual o CFP desse produto? É 501? Então ele produziu. Então, se o código do regime tributário for 1, que é Simples Nacional, e o CFP for 501, então eu já estou usando programação aqui. Toda vez que sai. Gostei. Toda vez que essa combinação acontecer, eu tenho um crédito presumido potencial. Eu tenho uma terceira análise. Qual a terceira análise? Como que eu dei entrada nessa mercadoria? Então, eu vou extrair as informações do XML, analisar isso, e eu vou para o SPED. Que eu vejo como veio a nota do fornecedor, confirmei o que eu precisava, agora eu vou para o SPED para saber como que ele lançou essa nota. Qual foi o CFP que ele usou nessa nota? Ele usou o CFP, um 556, um 551, enfim, qual foi o CFP? Se ele usou um CFP que me permite crédito presumido, aí eu vou fazer o cálculo. Faço o cálculo do crédito presumido, e depois eu vou inserir, observe, extrair informação do XML, extrair informação do SPED, e agora, com base nessas informações, eu vou inserir um registro, que é a outra habilidade. Inserir um registro dentro do SPED. E inserir lá os detalhamentos da nota fiscal. Beleza. Eu consigo ir do processo de ponta a ponta. E qual o melhor disso tudo? É que eu consigo fazer isso numa velocidade absurda. Exemplo, esse cliente demorava 3 dias para poder fazer essa operação. Sabe quanto tempo ele demora para fazer isso hoje? Ele clica no botão, seleciona o SPED, a pastinha dos XMLs, seleciona o SPED e depois disso décimos de segundo para isso estar pronto. Não chega a 1 segundo, são décimos de segundo. Por quê? Eu entendi como funciona o processo, eu mapeei. Cara, digamos que eu demorasse 1 mês para poder entender tudo isso e para executar isso, criar essa automação. Acho que valeria a pena. Tá bom, cara.
É aquela história de afiar o machado, né, cara? De você levar um tempo construindo algo que vai deslanchar a sua rotina fiscal, né? Exatamente. E assim, essas 4 habilidades, é interessante que são 4 habilidades. A essência da coisa são essas 4 habilidades. Quando você entende como funcionam essas 4, você olha para tudo e você consegue reduzir essas 4 operações. Então, pô, eu preciso verificar, palavra-chave, verificar. Verificar envolve extração. Você tem que extrair os dados para analisar. Eu preciso alterar lá, zerar a base do CMS. É um termo que vai me levar à habilidade de alteração. Pô, esse registro aqui está dando erro de estrutura, eu tenho que deletar ele, eu tenho que deletar o registro. Então você começa a quebrar as coisas em pequenos pedaços e você começa a perceber, cara, aqui eu preciso usar a habilidade de extração, aqui eu preciso usar a habilidade de alteração, aqui eu preciso usar a habilidade de deletar. E você vai montando na sua cabeça o que é que a combinação dessas coisas. Não é tipo assim, não são coisas isoladas, sabe? Você pode fazer isolado? Pode. Exemplo que as pessoas acham que é possível fazer. Vou gerar um relatório. É uma habilidade isolada. Mas eu acabei de dar um exemplo que você vai usar a habilidade de extrair os dados, fazer um comparativo e você vai inserir registros. Num processo só, né, cara? Num processo só. Cara, isso é fantástico, fantástico. Agora eu compreendi porque você fala que a automação é infinitamente mais poderosa que o próprio Excel, né, cara? Exato, porque assim, você não tem uma limitação tipo do Power Query. Cara, eu quero inserir um registro. Cara, não tem como. Eu quero gerar um arquivo, não tem como. Com a automação, eu consigo fazer qualquer uma dessas coisas. E verdadeiramente é a minha mente que vai limitar. Outro exemplo, eu tenho lá um decreto atacadista. Toda vez que eu vendo, eu tenho uma redução na base de cálculo da operação e na entrada eu tenho que se tornar um crédito também. Não vou aprofundar tanto quanto o outro, mas é a mesma lógica. Eu vou pegar a legislação e ele diz como que eu tenho que fazer. Como é que eu tenho que executar aquilo ali. Então, essa execução é lógica. Então, assim, legislação não parece, mas é lógico. Porque, assim, eu preciso entender o que é aquilo, qual é a regra, e a partir disso, por isso que chama regra tributária. Tem que ter uma lógica. Imagina se fosse um negócio abstrato. Não, hoje é assim, amanhã já não é. Embora a gente pense, né? Pô, de hoje é assim, amanhã já não é mais e tal. Mas por mais que seja essa loucura, essa mudança, existe uma regra tributária. E eu posso usar essa regra tributária para automatizar o processo. Perfeito. Não, cada vez está ficando mais claro para mim. Porque, por exemplo, hoje eu consultei lá o guia do SPED. Poxa, o SPED é todo padronizado, né, cara? Cada campo tem sua função, tem seu local, que tem sua sequência. Então, uma ferramenta que possa verificar isso de forma automatizada, você pode trazer tantos documentos ou análises, ele vai estar sempre seguindo exatamente a rotina que ele tem que seguir. E né? foi isso que virou a chave para mim. Foi quando eu fui fazer um curso de SPED, 2012 isso, começando ainda a obrigatoriedade do SPED, e fui fazer um curso na minha cabeça, de escrituração, mas na verdade era um curso ministrado pelos auditores ensinando como montar um arquivo SPED. Então abre o pipe, bota C100, fecha pipe, abre o pipe, bota zero. E eles vão explicando aquilo ali, extremamente tedioso, extremamente maçante. Só que naquele dia eu saquei que existe um padrão, foi o que você viu aí. Então, se existe um padrão, eu consigo extrair as informações, eu consigo automatizar. Não é aleatório. Cara, pô, isso aí muda tudo. E mesmo situações que parecem aleatórias, tem padrões. Exemplo, outro dia um aluno me pediu para... Estava com dificuldade de extrair as informações de um arquivo PDF. Estou com dificuldade, professor, porque não tem um padrão. Tipo, eu quero extrair essa informação, mas eu não sei como é que faz, porque não tem algo que eu possa me apegar aqui e tal, não sei o que, às vezes muda. Aí eu falei, tá bom, tudo bem. E aí o que é que eu saquei? Tinha lá, era uma espécie de folha de pagamento. Então tinha lá um campo. FGTS, sei lá, terceiros. Sim. 2 pontos no valor. Depois tinha lá INSS, sei lá das quantas, 2 pontos no valor. E aí eu olhei para aquilo ali e falei, vem cá, toda vez que esse valor que você quer, né? FGTS terceiro. Beleza. Toda vez que você está nessa linha FGTS terceiros, existe na outra linha o INSS, existe no campo, né, seguinte, mas, tipo, dá um espaço, tem esse texto, tem esse valor, e para trás tem isso. Eu acho que vamos ver. A gente foi lá e analisou o documento todo. Toda vez que aparecia lá FGTS terceiros, tinha o mesmo padrão. INSS aqui, o outro lá não lembro o que era. Mas, assim, não parece um padrão, mas é. E quando você enxerga isso, cara, se tem um padrão, eu consigo automatizar. Cara. E às vezes o padrão muda.
Foi a situação que ele me mostrou também. Ó, uma hora tá aqui, outra hora tá aqui. Uma hora tá assim, outra hora tá assado. Beleza. Então não tem padrão. Não. Tem dois padrões. Tem um padrão e eu consigo mapear esse padrão. Pô, mas e se não atender esse padrão? Se não atender esse padrão, eu vou procurar o segundo padrão. Pô, se não atender esse segundo padrão, vai ter um terceiro, eu vou procurar esse terceiro padrão. Então, assim, é uma questão da gente mapear realmente o processo, porque eu verdadeiramente acredito o seguinte, cara, se você consegue fazer um negócio, você faço. Então dá para automatizar. Acabou. Nossa, cara. Não, perfeito, perfeito. Agora também eu estou passando a entender com mais clareza que é sim o profissional da área fiscal, tributária, o cara mais capacitado para fazer automação fiscal, cara. Com certeza. Né? Com A gente certeza. tem a ideia de que eu tenho que ser um programador primeiro. Na verdade, é o inverso, né, cara? Não, Você vou dar um precisa exemplo para você. Tem um aluno meu que ele conseguiu 2 promoções no espaço de tempo de 1 ano. Eu costumo dizer 2,5, porque quando eu perguntei para ele, ele falou assim, cara, eu já fui promovido 2 vezes só esse ano e pelo jeito tá vindo a terceira por aí. Então, vamos botar 2,5. Né, que ele foi promovido dentro de 1 ano porque ele aprendeu a fazer automação fiscal. Detalhe, dentro da empresa onde ele atua, tem um setor de programadores. Tem uma equipe de programadores lá dentro. E tinha um problema que essa equipe tinha 3 anos que não conseguia resolver. Ele foi lá e resolveu o problema em 3 meses. Então, galera, uma equipe de programadores 3 anos não resolveu, ele em 3 meses sozinho conseguiu resolver. Cara, por que ele conseguiu fazer isso? Eu perguntei para ele, cara, os caras estudaram 5 anos, faculdade, papapá, tem uma equipe ali, não é possível, como é que você conseguiu fazer isso? O seguinte, muito simples, eu sou um profissional da área fiscal, eu entendo como funciona. entende os padrões Os padrões, os processos, né? eu sei como isso funciona. Eu não sabia programar. Ele sabe programar, mas ele não entende nada do fiscal. Como é que eu vou programar ou automatizar um processo que eu não entendo? Não é possível. Mas então, beleza. Então é só conversar com o cara do fiscal, tá resolvido. Só que a linguagem que o cara do fiscal fala é diferente da linguagem do cara de programação. Ele não consegue muitas vezes entender. Por que vocês vão entender muita coisa quando já acontece de vocês ligarem no suporte do sistema de vocês aí, que é o seguinte. Liga no suporte, tô com um problema, eu explico pro cara, ó, o problema é esse aqui, porque o negócio não tá indo pra base de cálculo, não sei o quê. E o atendente do outro lado não entende nada disso. Ele está tentando resolver aquilo de forma técnica, de forma informática, digamos assim. E você está explicando para ele usando linguagens da área fiscal e tributária. Quando eu comecei na área fiscal, eu não sabia o que significava valor contábil outras. E muitas vezes o cara que está aí atendendo você no suporte não sabe o que significa valor contábil outras. Então você não vai conseguir transmitir para ele aquilo que você precisa de forma que ele consiga te entregar isso. Quem consegue fazer isso é o cara que unificou o fiscal com um pouco de programação, suas 4 habilidades. Então, quando acontece isso, você pega um cara que sabia nada de automação, em 3 meses resolve um problema que em 3 anos uma equipe de TI conseguia resolver. É porque os caras são burros? Não, cara. Eles só não têm a vivência e o conhecimento da área fiscal e tributária. É como eu costumo dizer, nós não somos profissionais programadores atuando na área fiscal e tributária. Nós somos profissionais da área fiscal e tributária que aprendeu um pouco de programação. Pô, fechou, cara. Perfeito, perfeito. Marcos, para encerrar, poxa, eu aprendi as habilidades da automação fiscal, sei fazer automação fiscal. Quais seriam os maiores benefícios que você acha que um profissional desse teria no mercado, cara? Eu vejo 3 níveis de benefício. Né? O primeiro nível, que é eu com relação ao meu trabalho, vou executar meu trabalho de forma mais rápida, mais prática e mais segura. Ponto. Perfeito. É isso aí. Então, no nosso caso aqui na área fiscal, não adianta só fazer mais rápido. Exemplo, eu fui lá e fiz uma automação para o cara que resolve o problema dele de 3 dias em décimos de segundo. Top. Mas tá tudo errado. Não adianta nada. Né? Então, isso é importante para a gente. Velocidade, segurança. Depois, próximo nível, que é eu com relação à minha carreira. Então, como que eu uso a automação fiscal para alavancar minha carreira? Então, eu vejo constantemente os profissionais dizendo, trabalho muito, ganho pouco, não tenho reconhecimento profissional. E, por incrível que pareça, a automação fiscal é como se fosse um antídoto para isso tudo. Porque quais são os efeitos que ela gera? Reconhecimento profissional, mais tempo livre e aumento de salário. Eu tenho esse aluno que eu falei a você, né? Promovido 2 vezes dentro do espaço de 1 ano. Cara, e com relação... Eu fiz essa pergunta para ele, eu costumo dizer isso. O profissional conhece a automação fiscal, ele tem mais tempo livre, ele tem reconhecimento profissional e ele tem aumento de salário. O que é que você me diz com relação a isso? É verdade mesmo ou é balela minha? Não, com certeza. Teve aumento de salário 2 vezes no ano. Hoje,
qualquer problema que tenha envolvendo a área fiscal lá, eu estou sendo chamado, toda reunião praticamente eu sou elogiado. Em tempo livre, cara, se eu soubesse o que eu sei hoje, quando eu trabalhava no escritório de contabilidade, muita da pressão que eu tinha passado lá, eu não teria passado. Tem um outro aluno meu, Eduardo Laurentino, que trabalha no escritório de contabilidade, por opção dele, de receber várias propostas para sair de lá. Ele me fala, cara, tem dia que eu chego assim, ó, agora de tarde eu vou estudar aqui um pouquinho para que eu quero desenvolver uma automação que faz X. E aí, pô, e é tranquilo? Beleza. E se você quisesse fazer isso antes de aprender automação, antes de gerar os resultados que você gerou lá no escritório? Aí o cara vai falar, meu cara tá querendo ser demitido? Então, hoje ele tem a liberdade de chegar lá e falar, cara, ó, hoje de tarde eu vou focar em estudar isso aqui porque eu quero desenvolver essa automação para o escritório. Ele tem essa liberdade, porque a empresa entende que, cara, esse cara parado pensando vai trazer resultado um para impacto, mim. enfim, Tem um também, impacto né? para mim. Então, esse é o impacto que eu vejo no segundo nível, né? Alavancar a minha carreira. Então, vai me ajudar a ter mais tempo livre, aumentar o próprio salário e ter reconhecimento profissional. E o terceiro nível, que é o impacto que o meu trabalho gera na empresa em que eu estou participando. Então, eu costumo dizer que o empresário sempre vai buscar 3 coisas: aumentar receita, reduzir custo e reduzir risco. E, por incrível que pareça, a automação fiscal vai te permitir ajudar a empresa a aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco. Como que a gente vai fazer isso? Fui visitar outro dia um prospecto, mostrei para ele uma análise de um SPED, dos XMLs dele. Ele tem essa questão lá do crédito presumido. Compra de uma empresa do Simples Nacional, tem direito ao crédito. O que foi que eu fiz? Mapeei os XMLs dele todo e eu mapeei quais eram os fornecedores do Simples Nacional que estavam vendendo para ele com CFP 502. Ou seja, não era ele que estava produzindo o produto. Sabe quanto eu achei de crédito de ICMS que ele jogou fora? 47 mil reais. Cara, já mostrei para ele. Cara, se só de você pegar esses produtos aqui, ao invés de comprar do fornecedor do Simples Nacional, do atacadista, comprar da indústria, você já teria 47 mil reais mais no seu bolso. É outra pegada. Então, você usando automação fiscal para gerar impacto dentro de um negócio. Você se torna um consultor, um estrategista, né, cara? Que eu acho que todo profissional que trabalha com conhecimento deveria ser, cara. Né? E a gente tem perdido isso, cara. Né? O volume de trabalho manual tem abafado os profissionais da área fiscal e tributária e sempre trazendo a automação como uma das soluções. Né? Você tem que ter mais tempo, você começa... Porque, porra, como é que eu ia parar para pensar nisso? Cara, quando você tem mais tempo, você começa a pensar em coisas que vão ser mais impactantes, mais eficientes para a empresa onde você atua, para o seu trabalho, para a representação, para a forma como as pessoas vão enxergar o seu trabalho de fora. Então, tendo mais tempo livre, você começa a ter mais insights. E esses insights geram uma valorização cada vez maior do seu trabalho. Não tenho dúvida. Gente, fica por aqui por hoje. Vocês já perceberam a relevância dos assuntos que a gente tem trazido aqui. Peço que vocês nos acompanhem nos vídeos. Marcos já tem também diversos vídeos no seu canal do YouTube. E vamos nessa. E tá valendo aí o desafio, hein, cara? Tá valendo, tá valendo. Põe aí embaixo o que você acha que não é possível resolver com essas 4 habilidades. É isso aí. Um abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.